Mais uma vez, um feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos à Igreja Jovem de São Luís. Que alegria a gente se reunir nessa manhã, entre amigos, família, irmandade, para louvar a Deus, para adorar a Deus. E que o teu espírito nessa manhã esteja aqui com o espírito de adoração, com o coração e com a mente receptivos para ouvir a voz de Deus. E de forma especial, o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é a respeito de uma das crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sei se você já viu esse livro aqui, Nisto Cremos, já teve a oportunidade. Aqui nesse livro, a Igreja organizou os estudos a respeito das nossas crenças fundamentais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem 6 doutrinas e 28 crenças. Não tem como a gente falar aqui das 28, né? Imagina, um pastor adventista, ele estuda mais de 4 anos, depois ele se especializa, estuda anos para poder compreender essas verdades bíblicas, né? Imagina a gente aqui em mais ou menos 25, 30 minutos, seria impossível. Mas aqui no Nisto Cremos, nós vemos as 28 crenças, e eu vou ler para vocês, tá bom? A primeira é a doutrina de Deus. E na doutrina de Deus, nós temos a crença das Escrituras Sagradas, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda doutrina é a doutrina do ser humano. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos na criação. Acreditamos um Deus que criou o ser humano. E também acreditamos a natureza da humanidade. A terceira doutrina é a doutrina da salvação, onde temos a crença do grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo, a experiência da salvação e o crescimento em Cristo. A quarta doutrina é a doutrina da Igreja. E nela nós temos a crença a Igreja, o remanescente e sua missão, unidade no corpo de Cristo, o batismo, a ceia do Senhor, dons e ministérios espirituais e o dom da profecia. A quinta doutrina é a doutrina da vida cristã. E na doutrina da vida cristã nós temos as seguintes crenças: a lei de Deus, o sábado, a mordomia, conduta cristã, o casamento e a família. Veja bem, né? São assuntos assim que às vezes a gente nem lembrava que fazia parte de uma das crenças da nossa igreja. E a última doutrina é a doutrina dos últimos eventos. Nessa doutrina, nós temos algumas crenças sobre eventos que ainda vão acontecer. E a 24ª crença, que está dentro da doutrina dos últimos eventos, é o ministério de Cristo no santuário celestial. Essa é a crença distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é o sábado, muitos pensam que é o sábado, às vezes é os estudos ali a respeito da alimentação. Não, muitas outras igrejas também guardam o sábado. O que é distintivo, que somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, tem ali, em particular, no mundo todo, quando comparado com outras religiões, nenhuma outra tem essa crença. O ministério de Cristo no santuário celestial. Mas nós não vamos falar dela nessa manhã. A próxima crença é a segunda vinda de Cristo. Nós acreditamos que Jesus Cristo veio, realizou o sacrifício por nós, ressuscitou, e nós, como igreja, acreditamos na sua segunda vinda. A próxima é morte e ressurreição. É um evento que ainda vai acontecer. A penúltima, 27ª, o milênio e o fim do pecado. E a última, 28ª, a nova terra. Como eu falei para vocês, não tem como a gente nem fazer um compilado das 28 aqui para poder refletir, para poder recapitular alguns estudos, porque provavelmente a maioria aqui, em algum momento, já se deparou com os estudos dessas crenças. Mas nós vamos refletir na crença de número 26, morte e ressurreição. E quando nós olhamos para essa doutrina, que fala a respeito da condição dos mortos, ela não é apenas para explicar o que acontece com os mortos,
Mas essa doutrina, essa crença, ela existe para fortalecer a nossa esperança, a nossa esperança em Jesus. E nessa manhã, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis. Se você trouxe sua Bíblia, fique com ela aí em mãos, nós vamos ler muitos versículos nessa manhã. Se você não trouxe, fique perto de quem tem a Bíblia, mas não perca a leitura. Vai ser muito importante você acompanhar os versos bíblicos. Abra aí no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Da maneira que você está, você novamente vai fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido Deus, nesse momento, Senhor, a Tua palavra está aberta diante da Tua congregação. Que o espírito de reverência, de adoração, se mantenha nesse lugar. Que possamos ouvir somente a Tua voz através do estudo da Bíblia. Prepara, Senhor, a mente de cada um dos Teus filhos que aqui estão, para entenderem a Tua vontade para cada um deles. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta que todo ser humano faz é o que acontece com os mortos o que acontece com o ser humano quando ele morre? O que acontece segundos depois que nós morremos? E essa não é uma pergunta antiga. Talvez você, por ter crescido, por já estar há muito tempo em um meio religioso, frequentar a igreja, para você talvez essa pergunta seja muito simples. Você olha agora aqui para o sermão, ai, que cansativo, Vanessa, a gente falar sobre isso. Eu já sei, tantas vezes já escutei sermões, já participei de uma classe bíblica. Inclusive, nessa igreja tem uma classe bíblica que funciona todos os domingos, onde o pastor da igreja realiza estudos e trabalha cada uma das crenças. Então, você é convidado, se desejar, fazer parte da classe bíblica, todo domingo, às 5 horas da tarde. Mas essa pergunta, ela ainda está ali muito forte em muitos corações. As pessoas se perguntam muito, para onde vão nossos familiares? Será que eles estão nos vendo depois que eles morrem? Será que conseguem falar conosco? E quando morre, será que já vai logo para o céu? Será que já existe um inferno imediatamente, se aquela pessoa ali era malvada? Se ela morreu num cenário ali de violência, onde ela estava praticando mal, e ali apareceu a polícia e ela perdeu sua vida? A Bíblia, ela não deixa essas perguntas sem respostas. A palavra de Deus responde cada uma delas. Porém, essas respostas, elas não trazem medo. Elas trazem esperança e conforto para os nossos corações. Só que, queridos, tem alguém interessado que as pessoas não saibam essas respostas. Para alguém é muito importante que as pessoas não tenham clareza a respeito da morte, para que elas continuem no engano, no desespero, no conflito ali interno diante da perda de alguém que ela ama. Vai lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Esse alguém, desde o Éden, já engana as pessoas a respeito da morte. A primeira mentira contada no mundo tinha esse tema envolvido. Olha aí o verso 2, 3 e 4 de Gênesis capítulo 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então
a serpente disse à mulher. O que foi que ela disse? É certo que não morrereis. A primeira mentira da história. Satanás aqui, ele disse que Adão e Eva não iriam morrer, mas Deus falou que sim. Vocês percebem que Satanás tenta mudar completamente o ensino de Deus? E essa mentira hoje, por mais simples que pareça para você, ela atravessa a história e ainda chega ao nosso atual momento. E quando nós acreditamos que os mortos continuam conscientes, ou acreditamos que existe uma vida após morte, ou um inferno já imediato, ou um céu também imediato, isso abre espaços para situações muito perigosas da nossa caminhada cristã. Isso abre espaço para os médiuns, para os espíritos, para consultas espirituais, aparições, mensagens do além. E isso aconteceu exatamente na história de Saul. Vá agora para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 28. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas você pode anotar para poder estudar quando chegar na sua casa. Aqui no capítulo 28 do livro de 1 Samuel, começa dizendo que o profeta Samuel morreu. Lembra que foi Samuel que ungiu Saul como rei? Porém, Saul começou a se afastar de Deus e desobedecer às orientações de Deus. Olha o que aconteceu no verso 6. Os filisteus novamente declararam guerra contra o povo de Israel. E o rei Saul, juntamente com o povo, ficou ali temeroso, ficaram com medo. No verso 6 do capítulo 28, está me acompanhando? Você está com a sua Bíblia aberta? Diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. O próprio rei Saul, obedecendo uma ordem divina, tinha banido de todo o reino de Israel os médiuns, as pessoas que consultavam os mortos, feiticeiros. E essa é uma orientação de Deus dada desde ali do livro de Levítico, Deuteronômio. Por quê? Porque Deus sabe que Satanás usa de suas influências para poder enganar o povo de Deus, se possível os próprios eleitos. Para quem tem poder de se transformar em um anjo de luz, para se personificar em mim ou em alguém que a gente ama, que já morreu, é muito fácil. Inclusive trazer segredos, trazer detalhes da vida daquele ente que já partiu. No livro Nisto Cremos, aqui destaca que Satanás pode sim imitar pessoas falecidas para enganar os vivos. Pode parecer distante para mim e para você, mas muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o Evangelho de Cristo, porque elas acreditam fielmente nessa questão da morte. Porque elas já tiveram experiências de verem seus entes falecidos, de irem a lugares onde elas viram nitidamente, onde elas ouviram a voz, onde alguém ali se personificou e trouxe informações importantes. E essas pessoas foram enganadas. E aquela situação, aquela experiência foi tão forte que elas se fecham para as verdades bíblicas, inclusive para essa doutrina que a gente está estudando aqui, de morte e ressurreição. E Deus, ele sabia que esse seria um dos maiores enganos da história. Por isso que ele sempre nos deixou orientações a respeito desse tema. Hoje,
esse engano ainda continua, através das tecnologias. Antes era numa caverna, quando Saul foi ali, escondido, encontrar a médium. Mas hoje a gente vê isso, essa mentira sendo pregada de formas assim, muito sutis, muito camufladas. TikTok, YouTube, séries, filmes, paranormalidades, cartas psicografadas. O engano ainda continua. E aí você, olhando aqui no relato do capítulo 28, quando aquela mulher pergunta, né, o que é que você quer que eu faça? E Saul diz, traz Samuel de volta, porque eu não estou mais ouvindo a voz de Deus, Deus não está me respondendo, e eu estou com medo dos filisteus. Quero Samuel. E sabe o que é interessante? Que no verso 16 e 17, parece que Samuel aparece. Parece que Samuel aqui se faz presente. A partir do verso 16, o suposto Samuel começa a fazer algumas perguntas para Saul. E olha o verso 19. Olha o que Samuel diz para Saul. Verso 19 do capítulo 28. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Foi isso que aquele espírito que Saul foi consultar falou para ele. E quando você vai para os versos 29 e 30, sabe o que é interessante? Isso que o espírito falou aconteceu ou não? Você que conhece a história? Sim. Samuel ficou tão angustiado com aquelas palavras que no outro dia ele cometeu suicídio. Se você olhar o relato bíblico, ali descreve como foi a morte de Saul. Se ele disse e aconteceu, lembra que a gente escuta muito na igreja, né? O verdadeiro profeta é aquele que diz e a profecia se cumpre. Mas aqui aconteceu. O Espírito falou para Saul que ele iria morrer junto com seus filhos, e Israel perderia a guerra. E quando a gente olha a descrição bíblica, nos próximos capítulos, foi exatamente assim. Interessante também que o Espírito disse que amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Olha só, amanhã você e teus filhos vão estar comigo. Satanás, para enganar as nossas mentes, ele conta mentiras. Inclusive, ele faz de tudo para confirmar a palavra dele na nossa vida. Se ele disse que Saul iria morrer junto com os filhos, ele ia fazer de tudo para acabar com a vida de Saul. E Saul estava muito distante de Deus. Não porque Deus escolheu estar distante, mas ele tomou a decisão de se afastar de Deus. E se isso aqui for verdade, Samuel, que era um profeta de Deus, obediente a Deus, falou assim, olha, amanhã você, Saul, vai estar comigo junto com teus filhos. Também não faz sentido. Como que um homem de Deus estaria no mesmo lugar com um homem que não amava a Deus e desobedecia a Deus? Percebe como são enganos que, quando a gente olha para a palavra de Deus, não faz sentido? E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso em alguns versos que a gente vai ler. Então, afinal, o que acontece quando a gente morre? Aqui eu vou fazer com vocês um estudo bíblico breve, para que desde a criança, aquela pessoa que está nos visitando pela primeira vez, até aquele que já tem mais de décadas de igreja, relembre, e os que nunca escutaram consigam aprender. Eu espero conseguir passar essa mensagem para vocês. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Diz assim: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de mais nada,
e nem tem recompensa, pois a memória deles fica esquecida. Salmos 146, verso 4, diz assim: sai-lhe o espírito e volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Lembra de João capítulo 11? Vamos lá para o Evangelho de João. João capítulo 11. Aqui nós vemos o relato da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele é tão incrível que ele usa de metáforas para ensinar para a gente lições importantes e verdades espirituais que trazem esperança para o nosso coração. Quando a gente fala desse assunto, não é um assunto fácil. Tentar consolar e dar esperança para pessoas que perderam alguém que genuinamente ama é uma das coisas mais difíceis. Eu sou muito privilegiada, já passei aí algumas décadas da minha vida e eu nunca perdi ninguém que eu amo. Sabe aquele núcleo ali? Papai, mamãe, irmãos, marido. Eu tenho todo mundo. Se Jesus não voltar, eu ainda tenho. Mas se não voltar na nossa geração, provavelmente em algum momento. Mas uma das coisas mais difíceis é a gente consolar quem está com o coração ali cheio de saudade de alguém que já partiu. E aqui em João capítulo 11, Jesus, ele é tão cuidadoso com nós que ele usou uma metáfora simples para tentar nos explicar a respeito da morte. Ellen White fala que ele foi o maior professor que já existiu na Terra. Quando ele falava, a criança ao adulto entendia. Aquela pessoa super letrada, que estudou muito, entendia, aquela pessoa simples também. Todos entendiam as palavras de Jesus. Verso 11, 12 e 13. Olha a metáfora que Jesus usou. Ele disse assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro, o que foi que aconteceu? Adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Naquele momento, os discípulos não entenderam a metáfora que Jesus estava fazendo com Lázaro. E Jesus chamou a morte de sono. Quando a gente olha para o sono, tem 3 características. Primeiro, que quando a gente dorme, a gente está inconsciente. Segundo, o sono é como se fosse um descanso. Se você e eu dormimos, é porque nós temos uma função biológica muito forte, que é descansar, para as células ali do corpo se restaurar e a gente continuar vivendo. Um ser humano, quando ele fica 3 dias com privação de sono, ele pode morrer, literalmente. Tanto que essa era uma das formas que usavam muito em torturas durante as guerras para poder ali maltratar os presos ali de guerra. Então, inconsciência, descanso. Mas quando é sono, olha a terceira característica. A pessoa desperta. Se é sono, é algo ali passageiro. A pessoa vai acordar. E quando Jesus usou dessa metáfora para poder explicar sobre a morte do justo, que é um sono, ele usa essa metáfora que chega a mim e a você hoje para comunicar aos nossos corações esperança. Para a gente não ficar com a mente e com o coração apertado, vivendo o resto da nossa vida com uma tristeza profunda. Que a gente olhe para o nosso futuro e só veja nuvens escuras. Essa metáfora de Jesus é para comunicar a você e a mim esperança. E lembra? Quem dorme, acorda. Se é um sono, vai ter um despertar. Quem dorme não desapareceu. Quem dorme está aguardando.
Talvez para você que nunca perdeu ninguém, essa mensagem ainda não faça tanto sentido como alguém que está aguardando uma pessoa que amava genuinamente está descansando no pó. Então, onde está a nossa esperança? Vá para o verso 23 do mesmo capítulo que a gente está lendo, 11. Olha o que diz o verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E Maria respondeu a Jesus, diante dessa afirmação. Ela disse assim, replicou Marta: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí Jesus pergunta para Maria: crês isto? Você crê no que eu estou te falando? E Maria responde: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nesse episódio aqui, Jesus não apontou para um espírito. Jesus apontou para si mesmo. Diante da morte, para consolar Maria, ele aponta para si. Muitas pessoas, mundo afora, vivem com a esperança de que ainda podem falar com seus entes queridos. Que o seu ente já está lá no céu porque ele era uma pessoa muito boa, já está vivendo no paraíso. A esperança do cristão, a nossa esperança nunca foi falar com os mortos. A nossa esperança é encontrar Jesus. Em um conjunto de versos que está lá em Tessalonicenses, que nós vamos ler agora, eu sempre falo lá em casa: amor, esses versos aqui são um dos mais bonitos que tem na Bíblia. A Bíblia é repleta de versos bonitos. Na semana passada, a classe bíblica estava estudando sobre esse tema. E você vai ler junto comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra sua Bíblia. Primeira Tessalonicenses 4, nós vamos ler versos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E diz assim, verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Verso 15: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Você diz amém? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa parte aqui, que Paulo descreve, eu falei, nossa, é tão fofo, olha a preocupação. Verso 18, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
aqui no relato bíblico, nós aprendemos que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois, todos estaremos com o Senhor. Você percebe uma coisa aqui nesses versos? Que a Bíblia não fala que primeiro a gente vai ver quem amamos, que inclusive aqueles que nós amamos, que já partiram, eles não vão ver primeiro a gente, ou um parente, porque a Bíblia ela promete algo infinitamente maior para nós. Primeiro nós veremos Jesus. E é porque nós veremos primeiro Jesus que nós vamos reencontrar aquelas pessoas que dormiram nele. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como que essa crença sobre morte e ressurreição muda a tua vida nesse sábado, nessa manhã de sábado? Como que relembrar essa verdade bíblica impacta você? Uma resposta possível seria: se Jesus vai voltar, nós não devemos nos preocupar apenas com o dinheiro. Se Jesus vai voltar, não é para a gente ficar preocupado apenas com o nosso sucesso profissional, com o nosso crescimento acadêmico, com os nossos seguidores, em melhorar cada vez mais a nossa aparência, ficar mais jovem, mais bonito, mais atraente. Quando nós olhamos para essa verdade bíblica, a nossa vida ela deve mudar de direção. Cada escolha que nós realizamos no nosso dia precisa ser uma escolha feita olhando para a eternidade. Quando nós temos esperança na ressurreição, isso transforma o nosso presente, transforma a nossa vida agora. Talvez você tenha perdido, sim, alguém que você ama muito. Lá na tua casa tem uma cadeira vazia que pertencia a alguém que você ama infinitamente. No teu coração tem uma saudade que não passa. Os meses vão se passando, já fez 1, 2, 3 anos, mais de 10 anos, e uma saudade aí latente. E Jesus não prometeu que Ele vai apagar essa dor hoje. Mas eu te garanto que Ele prometeu que um dia essa dor vai ter fim. Que não vai ser para sempre. E se Jesus não voltar na nossa geração, a gente prega muito, a geração que vai ver Jesus voltar. Mas se Jesus não voltar na nossa geração, querido jovem, saiba que o teu fim não vai ser no cemitério. O nosso fim não é lá. Nós temos um encontro. Você percebe a importância da gente contemplar as promessas de Deus, estudar as verdades bíblicas, pedir para Ele fortalecer a nossa fé, a nossa confiança de que tudo isso aqui é verdadeiro? Para a gente não andar cabisbaixo diante das perdas da vida, desacreditado, sem esperança. Muito além da gente estudar sobre esse tema e entender o que acontece com os mortos, é também para a gente entender como que nós devemos viver a nossa vida. E ter esperança, confiar em Deus diante dos momentos de perda. E indo para o final da nossa mensagem, eu te convido a abrir a tua Bíblia mais uma vez no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Essa é uma promessa para mim e para você nessa manhã. Apocalipse capítulo 21.
Diz assim, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você deseja realmente viver com essa esperança viva no teu coração? Você tem vivido com essa esperança? Eu não sou boa para fazer apelo. Sempre digo lá em casa, amor, eu não sei fazer apelo. Você é o pastor, você sabe. Mas se for para fazer um apelo, eu vou fazer para você nessa manhã. Você deseja confiar nas promessas de Cristo? Inclusive que Ele vai ressuscitar os justos, as pessoas que partiram nele, e ter confiança que, mesmo se a gente passe pelo episódio de morte, nós temos fé na ressurreição. Você quer viver a tua vida confiando nessa promessa? Você quer que essa promessa seja latente no teu coração? E você quer permanecer fiel a Jesus até Ele voltar? Eu espero que seja o teu desejo e que sim, seja a decisão que você tome nessa manhã. Nós precisamos meditar nas promessas de Deus, estudar a palavra de Deus para a gente saber no que acredita. Não vir à igreja somente porque é um costume, mas saber por que nós somos adventistas, por que nós acreditamos na ressurreição, e contemplar as promessas e pedir para Ele que nos ajude a confiar genuinamente nele. E nós viveremos eternamente com Ele. Se você também acredita, te convido a orar comigo nesse momento. Te louvamos, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, porque vemos mais uma vez o Senhor fazendo o chamado para que nós possamos nos aproximar mais de Ti, que nós possamos conhecer mais a Tua Palavra, estudar mais a Tua Palavra, para fortalecermos a nossa fé em Ti e vivermos uma vida com esperança, para vivermos nesse mundo com os olhos nos céus, nos preparando para o encontro com Jesus. Queremos mais uma vez Te entregar a vida de cada jovem aqui nessa manhã. Conduza os sonhos, os planos, e que principalmente eles tomem a mais importante decisão, que é colocar Cristo Jesus como centro de tudo que eles fizerem. Nos conceda um restante de sábado feliz na Tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.